Pois é, estamos aqui mais uma vez juntinhos aí, né, queria compartilhar com você mais um momento das minhas meditações. E essa semana eu estava meditando no livro de Jonas, não por coincidência, né, mas eu recebi uma mensagem da Fabiana lá da igreja, lembrando que há 6 anos atrás a comissão estava reunida para escolher o pastor, né, aquele que seria o novo pastor da igreja, a comissão que trabalhava na questão do processo de sucessão pastoral. Vários pastores já haviam sido consultados, etc. E eu era um entre eles. E essa comissão ficou 2 anos orando, com jejum, etc. E a condição é que o nome tivesse unanimidade, né? Fosse unânime ali na hora da escolha. Então o processo era esse, cada um devia colocar o nome da pessoa ali, sem ninguém ver, por escrutínio secreto, depois ia ser revelado e o pastor que alcançasse ali 100% seria o escolhido. E para surpresa minha, né, aquela comissão, então, todos foram unânimes e votaram no meu nome. Depois foi levado para a diretoria, o conselho de líderes da igreja, novamente unânime, e depois para a igreja também escolheu, votou para que eu fosse convidado para ser o pastor. Então eu entendi que realmente não havia como duvidar de toda essa situação, que realmente Deus estava trabalhando, né? Depois de um período de sabático, a gente fala assim, um período que eu fiquei trabalhando secularmente, mas sempre ajudando alguma igreja. Então agora 6 anos ali junto com o pessoal do Jardim Brasília, essa igreja que tem sido uma grande bênção na minha vida. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, pelo carinho de vocês, é a graça de Deus maravilhosa, né? Graças a Deus que a gente tem sido bênçãos um na vida do outro. Muito obrigado pela vida de vocês. E eu agradeço por todos os amigos, a igreja que eu já passei, desde a igreja que eu me converti, por todas as igrejas que eu já fui pastor, no interior de São Paulo, no interior do Paraná, lá na 2 de Julho, aqui no Jaraguá, lá na congregação em Perus, e hoje ali no Jardim Brasília, né? Que bom. E aí eu estava me lembrando desde o período da minha conversão, né? Na verdade, período da conversão dos meus pais, que se converteram ainda quando eu era criança. Quando eles se converteram, eu ainda era bem novinho, minha avó ainda era viva, e eu lembro que a minha avó cantava uma música. Como eu gosto das músicas antigas, e a minha ideia é essa, né? A gente recordar algumas músicas antigas que fazem parte da nossa história. E eu queria que os irmãos aí, o pessoal, os amigos mais antigos aí, que a gente estivesse recordando alguns dos hinos. Esse é um hino, é muito antigo. Se você lembrar desse hino, se você cantar junto, é porque você está no grupo de risco aí, né? Como eu, né? Porque essa música, evidentemente que a moçada aí, a juventude não vai ter a menor ideia, não vai se lembrar. Mas eu sei que você aí da velha guarda vai lembrar dessa música, né? Aí eu queria que a gente louvasse a Deus e a gente recordasse essa música que eu vi a minha vovozinha cantando. Quantas vezes eu vi minha vovozinha cantando essa música? Então ficou marcado na minha vida e guardado para sempre. Jesus ia caminhando, subindo pra Jerusalém. Com ele os seus discípulos e os fariseus também. Os discípulos se alegravam, cantavam e davam louvor, dizendo:
beleza, né? E você cantou junto, porque você está no grupo de risco aí. Então essa era a música que minha vovozinha cantava, né? Aí, com a conversão do meu pai e da minha mãe, e a minha avó foi esse instrumento de Deus, houve uma mudança radical na minha casa. Meu pai deixou de beber, deixou de fumar, deixou de ser aquele cara estressadão, né, e tal. E se transformou num grande homem de Deus, um modelo para mim, um homem de fidelidade em tudo, né? Tudo, tudo. Trabalho na igreja, de amor a Deus, de leitura da palavra, de vida de oração, fidelidade nos dízimos, coração generoso, né? Tudo que ele podia fazer pela obra de Deus, ele fazia. Eu aprendi isso com ele, né? Essa questão da generosidade, da fidelidade. Graças a Deus. E a minha mãezinha, né, uma mãe extraordinária, uma mulher extraordinária, já descansa nos braços do Senhor também, já está lá com... Meu pai ainda está vivo, mora em Curitiba e sinto muita saudade dele, né? E então quando eu vejo essas músicas, me lembro desse período da conversão dos meus pais. Esse período da conversão do meu pai foi um período assim meio trágico, né? Porque nesse período eles passaram por uma experiência assim tremenda, que acho que muito pouca gente passou na vida, que em um ano só eles perderam um casal de filhos, né? Nós éramos em três, eu tinha um irmão mais velho, uma irmã mais nova, e eu era do meio. E nesse ano Deus levou esse casal de irmãos e eu fiquei. Mas na verdade eu é que tinha uma enfermidade, né? Eu que tinha um problema de saúde, não podia ser operado por causa desse problema, era muito novo. Mas quando meus pais se converteram e Deus foi algo assim extraordinário, porque só Deus poderia fortalecer. Eu lembro da igreja de Jacupiranga que se fazia presente lá na casa, todo dia, fazendo culto, orando, intercedendo pelos meus pais. Isso ajudou com que eles superassem esse momento trágico na vida deles, né? Foi algo extraordinário. Depois Deus abençoou, vindo dois irmãos, ou melhor, um irmão e uma irmã, né? Então perdi um irmão, perdi uma irmã, mas Deus mandou um irmão, que é o Nilton, que hoje é pastor missionário lá no Chile, e minha irmã, que também é uma serva de Deus, que mora em Curitiba, né? Está lá cuidando do meu pai, ajudando a cuidar do meu pai. E nesse processo todo, então, eu tinha um problema de saúde, mas eu estava na escola dominical, domingo de manhã, eu vi a história, quando a professora contava sobre a travessia do Mar Vermelho, como Deus abriu o Mar Vermelho, algo extraordinário, um milagre extraordinário, como Deus é poderoso. E aí eu estava em casa, uma tarde assim, criancinha ainda, no fundo do quintal, eu orei, pedi, mas esse Deus que abriu o Mar Vermelho, esse Deus pode me curar também. E se Deus me curar, quando eu crescer eu vou ser pastor. Eu não tinha a menor ideia do que era ser pastor, né? Não tinha muita noção que ia ser pastor. Mas eu fiz esse voto, né? Fiz esse voto. Contei para meus pais, evidentemente só eles sabiam. E o tempo foi passando, me tornei adolescente, e isso fui esquecendo, né? E fui me esquivando também dessa ideia, né? E entrando na juventude, comecei já a pensar, fazer meus planos, meus projetos. Meu projeto era ser engenheiro agrônomo, né? Aliás, é interessante, né? Eu não fui engenheiro agrônomo, virei pastor, mas o meu filho, ele é mestre em agronomia orgânica e casado também. Minha nora também é engenheira agrônoma. Então Deus aí usou, canalizou para outra área aí na vida dos meus filhos, né? Graças a Deus pela vida deles, né? E também gosto muito da área de educação, né? Fui fazer pedagogia quando era pastor lá no interior do Paraná, em Guarapuava. Não terminei o curso porque mudei para o interior de São Paulo, fui pastorear no interior de São Paulo, na cidade de Ribeirão Preto. Não consegui terminar o curso de pedagogia. E hoje a minha filha é pedagoga, né? Gosta da área de educação, ama a área de educação. E então veja, irmãos, que coisa extraordinária, né? Mas voltando à minha história, né? Então numa vigília de oração, eu conversava então com
com o pastor, com o líder dos jovens, né, sobre essa minha experiência, né, é que eu, né, não sabia, não tinha certeza, acho que, né, eu era criança, fiz um voto quando era criança, que Deus não ia levar em consideração isso. Ele falou, não, se for de Deus, Deus vai falar na hora certa, no momento certo. Né? Deus vai falar de uma forma que você não tenha absolutamente nenhuma dúvida. Ele vai falar no seu coração e você vai... Eu estou tomando meu chazinho aqui, esse aqui é um chazinho que eu tomo, né? Até para... Né? E como um biscoitinho, o biscoitinho é um chazinho sem açúcar, e o biscoitinho é para, né, adocicar um pouquinho o chá, né? Porque eu emagreci aí, nesse período em casa aí, né? Aqueles que podem ficar em casa, fiquem em casa, alguns têm que sair para trabalhar, eu sei que é muito difícil, e a gente fica em casa, fica enclausurado, e a gente fica tentando aí toda hora comer alguma coisa. Então eu fico aí, ó, que eu sinto fome, tomo um chazinho aí para aliviar um pouquinho, como uma maçãzinha, como um abacate, uma frutinha, né? Para não recuperar os pezinhos, os pesos que eu perdi, que foi tão difícil, né? Difícil perder, mas graças a Deus, né? Espero me manter aí firme. Bom, então, eu, quando comecei a entrar na fase de adolescência, também, aquela fase complicada, né? E foi nesse período da adolescência para a juventude que eu primeiro tive a minha conversão, né? E a minha conversão foi algo assim muito bonita, porque era uma série de conferência, uma festa na igreja, aniversário da igreja, e pregava nessa conferência o pastor Ivênio dos Santos. Nem sei se o pastor Ivênio ainda é vivo, tive a oportunidade de encontrá-lo quando estava no Seminário do Sul, lá no Rio de Janeiro. Ele estava fazendo uma série de conferências numa das igrejas lá no Rio de Janeiro, e eu soube, fui lá. Ele estava fazendo uma série de conferências sobre o Salmo 139. E eu então o encontrei, contei a minha história para ele, disse que estava no seminário, e ele ficou tão feliz, compartilhou com a igreja, nós nos abraçamos, oramos juntos ali. Foi a última vez que eu vi o pastor Ivênio dos Santos, depois não tive mais notícia dele. E ele pregava, e aí eu não lembro das mensagens, eu não sei, realmente não lembro, mas eu lembro da música, e a música tocou no meu coração, porque tem uma relação muito grande. Veja, interessante como essa música, ele cantava essa música fala de cura, fala de milagre, o milagre que Jesus fez na vida daqueles dois cegos que correram para o Senhor quando Jesus estava passando e disseram, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E foi a oração que eu fiz, né? Que Jesus tivesse misericórdia, né? Que ele me curasse. E aí nem me lembrava mais, não fiz nenhuma associação no dia, nada, absolutamente, nem lembrei, nem pensei nisso. Mas a música era essa. E naquele dia eu já não estava usando de uma cura física, porque eu já tinha sido curado. Por isso eu creio piamente em milagres, nesse Deus de poder. Então eu não precisava mais de uma cura física, eu precisava de uma cura espiritual, eu precisava de uma libertação, eu precisava ser restaurado, eu precisava ser transformado para ter uma experiência genuína com Jesus. Mesmo tendo sido criado numa igreja, eu não tinha tido uma experiência. E naquele dia, através desta música, eu não lembro da mensagem, mas eu lembro da música. E esta música foi a mensagem que Deus falou para mim, né? E eu quero compartilhar com você, né? E como é uma música antiga, mas é uma música hoje cantada pelo Fernandinho, eu acho que você vai poder cantar junto, se lembrar aí também, né? E o Fernandinho, eu sou fã do Fernandinho, tem uma voz, Deus usa ele de uma forma extraordinária, e ele canta essa música e faz uma ministração também, né? Então que você possa Coronavírus. Atenção. estar lembrando disso daí, né? Você está com corona. Aí, vamos lá, coronavírus. Chega de coronavírus, né? Vamos ouvir a música. Sinta a presença de Jesus nesse lugar. Essa música da minha experiência, Jesus tocou em sua vida. o dia que Jesus tocou na minha vida, Creia no poder de Jesus e Ele vai tocar em sua vida creia, nessa noite. creia. Receba a cura, receba o milagre de Jesus. Receba a salvação. O seu relacionamento receberá cura. Tudo que você necessita, coloque diante do Senhor. Clame pelo nome de Jesus. E a sua vida nunca mais será a mesma. Creia nisso, creia nessa palavra, como eu criei naquele dia, e espero que o Espírito Santo toque no seu coração também, como tocou no meu.
desde o dia em que aceitei a Cristo, o meu coração nunca mais foi o mesmo. Estava algemado, jovem, mas triste, até que um dia Jesus tocou Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Aceitei a Cristo, e senti seu verbo amor, tenho achado paz e vida, pra sempre cantarei em seu louvor. Você tem paz? Deixe Jesus te tocar, assim como tocou na minha vida. Que bênção! Aleluia! Preste atenção nessa ministração agora. Partindo Jesus, Olha, seguimos dos céus, clamando em alta voz, dizendo: Filho de Davi, tenha compaixão de nós. Quando Jesus chegou à casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus disse: Crede vós que eu possa fazer isso? E eles disseram: Sim, Senhor. Sim, Senhor, nós cremos. você crê? Então Jesus em seus olhos, dizendo: Seja feito segundo a vossa fé. E os olhos daqueles cegos Oh, glória! se abriram, se abriram, se abriram. Aleluia! Jesus que tocou nos olhos desses cegos, assim como Jesus tocou nos surdos, nos mudos, nos leprosos, é o mesmo Jesus que está aqui agora. E Ele quer tocar em você, Ele quer mudar a sua vida. Ele toca onde o médico não pode tocar, Ele toca onde ninguém tem coragem de tocar. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Se você precisa do toque dele nessa noite, levanta a tua voz, levanta a tua voz.
Então essa é a música. Opa! Essa é a música da minha conversão, o dia que eu tive uma experiência, quando menos eu imaginei, eu já estava lá na frente, fazendo um compromisso, fazendo uma aliança com Jesus. De lá para cá, muitas águas, né, já rolaram por baixo dessa ponte, muitas situações, muitas lutas passamos, muitas provações, muitas dificuldades, mas, sabe, essa fé, a fé nesse Deus, essa experiência que eu tive com Deus, foi isso que me fortaleceu, que me levantou nos momentos difíceis da vida, que me fez superar as lutas, as adversidades, tudo aquilo que o diabo lançou diante de mim, todas as barreiras para me tirar desse propósito, para me tirar daquilo que Deus havia estabelecido, daquilo que Deus havia escrito. Quantas lutas, quantas situações. Mas eu hoje vejo que todo deserto que a gente passa nada mais é do que uma oportunidade para a gente crescer, para que a fé da gente se fortaleça mais. E hoje eu tenho experimentado um momento de tanta paz, de alegria, eu tenho sentido tanto a presença de Deus. E quando eu olho para trás, eu vejo que toda a experiência que eu passei, as lutas, as dificuldades, os desertos, foram para fortalecer a minha fé. E eu espero que você também, se está passando algum deserto, alguma luta, alguma dificuldade, algum momento de provação, que você creia nesse Deus Todo-Poderoso, que você creia de todo o seu coração, que Jesus tem um poder para transformar, tem um poder para curar. Naquele dia eu fui curado. Fisicamente eu já tinha sido curado, como já disse, já tinha tido um milagre, já tinha experimentado um grande milagre físico. Deus me curou para sempre. Mas naquele dia eu precisava de um outro milagre, que era o milagre da libertação. Eu precisava de uma experiência com Deus. Eu precisava realmente me converter, me entregar para Jesus. E o terceiro milagre foi o momento em que Jesus me chamou, usando o pastor Marcos Cipriano, pregando a palavra de Deus. Deus falou ao meu coração, dizendo que eu era como Jonas, que Deus tinha um plano para mim, que eu não podia fugir do plano dele. E graças a Deus, porque eu ouvi a palavra, me entreguei, sou feliz, me realizo, tenho maior alegria, maior prazer em servir a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. E foi muito bom a gente estarmos juntos aqui nesse momento de meditação. Foi bom ter você me acompanhando aí. E eu quero, para encerrar, mais uma música, né? Como eu sou da velha guarda, gosto de todas as músicas, gosto das músicas que a gente canta na igreja, essas músicas novas. Tem muita coisa que, né, às vezes a gente até passa assim. Eu gosto de música no sentido geral, né? Mas as músicas antigas marcaram a minha vida e eu espero que você aí, essas músicas também edifiquem a sua vida, tá bom? Então eu quero terminar aqui, encerrando nosso encontro com mais uma música, né? Deixa eu ver aqui, a música que eu separei, antes que... Mais um hino, a certeza de que Cristo vive e que meu amanhã não será como o dia de ontem. Posso crer no amanhã. Posso crer no amanhã.
sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque ele vive. Posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu sei que minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Enfim, chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória. Posso crer no amanhã, porque ele... Posso crer no amanhã. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Que você creia nisso, creia no amanhã. Cristo morreu e ressuscitou e vive para todo sempre. Que a minha vida está nas mãos que vivo está. Aleluia. E você creia nisso. Amém, meu querido. Que Deus abençoe, que você também possa estar sendo abençoado por essas músicas, assim como eu tenho sido abençoado. Fica na paz, foi bom estarmos juntos aqui. Até o nosso próximo encontro, né? Se Deus quiser. Amém? Fica na paz.